lá, continuando então nossa sequência na zoologia dentro do reino animal, uma aula para terceira série do ensino médio, em nível terceira série do ensino médio. Vamos para o sétimo filo, que é o filo dos artrópodos. Então, dentro do reino animal, eu tenho o filo dos poríferos, eu tenho o filo dos cnidários, eu tenho o filo dos plateumintos, eu tenho o filo dos nemateumintos, eu tenho o filo dos moluscos, eu tenho o filo dos anelídeos, e agora eu tenho o filo dos artrópodos, que é o sétimo filo, tá? Então, tudo isso dentro da zoologia, dentro do reino animal. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo se vai ter alguma atividade ou não, e vamos lá. Então, tá aqui dentro do reino animal, eu tenho esse filo que é o Artrópodes. Quem são os artrópodes? Então, pense um pouquinho aí, ó, por que tem esse artro aqui na frente, ó? Artro, os artrópodos. Trava o vídeo se precisar pensar. Artro de articulação, são todos aqueles indivíduos que têm pés e patas articuladas. Se tu comparar um artrópode de uma classe com artrópodes de outras classes, todos eles vão ter essa característica em comum. Os pés e as patas são articuladas, são segmentadas, o que dá ancoragem, junto com o exoesqueleto quitinoso, para os músculos e dá uma vantagem locomotora interessante neles. Artrópodes constituem o maior grupo do reino animal. Um artrópode típico tem o corpo segmentado, carapaça externa rígida, exoesqueleto e apêndices articulados. Muitos têm olhos compostos. Com um exoesqueleto que limita o crescimento do organismo, os artrópodes rompem o velho esqueleto e crescem para preencher um maior. Geralmente trocam de carapaça várias vezes durante o crescimento. São duas características já que nós vimos, ó. Todos eles têm pés e patas articuladas e eles têm um exoesqueleto. Lembra da primeira série do ensino médio, quando o professor deu bioquímica para vocês, que eu falei de polissacarídeos? Tinha um polissacarídeo relevante lá, que era um polissacarídeo nitrogenado. Lembra? Polissacarídeos, vários monossacarídeos unidos, tá? Os glicídios. Então, um polissacarídeo importante era lá a quitina, que ele compunha o exoesqueleto quitinoso dos artrópodos. E aí, por isso que eu até correlacionei com plantas carnívoras ou insetívoras que acabavam se alimentando desses insetos por viverem num solo pobre em nitrogênio e buscando esse nitrogênio presente nesse exoesqueleto dos insetos, que no caso são representantes dos artrópodos. Mas todos os artrópodos têm exoesqueleto. Vertebrado é um termo não taxonômico, tá? Não quer dizer que que seja uma classe, um superfilo, um filo, uma ordem, é um termo comum, mas é um termo aceito na zoologia, tá? São aqueles indivíduos que não possuem vértebras. Eles têm patas e apêndices articulados, apêndice locomotor, apêndice para nadar, apêndice para reprodução, apêndice para inocular veneno nas presas. Aliás, aí uma diferença entre os indivíduos chamados de peçonhentos. Os peçonhentos são aqueles indivíduos que conseguem inocular veneno na sua presa. Por exemplo, um escorpião, ele tem lá o aguilhão, o ferrão dele, que ele inocula o veneno, logo ele é peçonhento. E um sapo é venenoso, mas não é peçonhento, porque ele não tem essa capacidade de inocular o veneno na sua presa. O corpo é segmentado, os artrópodes têm o corpo segmentado, ou seja, em tagmas, em partes. Depois eu vou explicar um pouco melhor isso, tá? E esse corpo também pode ser segmentado em anéis. A gente vê esses anéis bastante visíveis no abdômen dos insetos. E aí, por isso, uma proximidade tão grande entre artrópodos e o grupo que antecedeu os artrópodos, que é o grupo dos anelídeos. Esses metâmeros, esses segmentos em anéis, tá? Metâmeros visíveis, por exemplo, no abdômen. A cobertura do corpo desses artrópodos é chamada de exoesqueleto. Tá? Um exoesqueleto quitinoso, aqui tem o exoesqueleto, ó. Note isso aqui é uma foto que eu tirei agora um ano, 2 atrás, aqui na minha casa. Eu tenho aqui um exoesqueleto quitinoso, velho, de uma cigarra. Note que ela abriu na região dorsal, formou um exoesqueleto mais macio, mais maleável e vai crescer. É as chamadas mudas. O nome desse exoesqueleto que sobrou aqui, velho, é a exúvia. Então ela fez a muda, né? Fez a troca do exoesqueleto quitinoso. Corpo segmentado, né? Com presença do exoesqueleto. Quem
que são, então? Se você pensou antes lá naquela resposta, se você sabe quem é, os artrópodes são, dentro do reino animal eu tenho o filo dos artrópodes, eu vou ter de patas. Depois, dentro da classe dos insetos, ou do grupo dos insetos, eu explico melhor essa característica. Então você deve ter pensado em insetos, por exemplo, moscas, pernilongos, lá, abelhas, baratas, piolhos, em aracnídeos, carrapatos, escorpiões, aranhas. Olha que curiosidade, eu estou gravando essa aula hoje é segunda-feira, dia 20 de 4 de 2020, e sábado eu acabei encontrando essa figurinha aqui, esse macho, na verdade, no meu gramado. Ó. A tendência é eles virem para dentro de casa, ele estava vindo para dentro de casa. Até tem uma dica aí que é conhecimento popular, conhecimento empírico, que é cortar a grama de próximo da casa para as cercas, para fora, para levar as aranhas para fora e não trazer para dentro. E aí eu acabei encontrando esse macho aqui. Olha aí, ó, turma, galera, o que apareceu aqui sábado à tarde na minha casa. Bem na hora que nós vamos iniciar o filo dos artrópodes, apareceu esse bichinho aí na minha casa. É um macho. Eu acabei levando ela pro mato lá pra salvar a vida dela, porque os dois amiguinhos ele estavam interessados nela, tá? Abração. Tchau. Então meus dois cachorros estavam bem interessados, né? O marronzinho ali é o Bilinho, cachorrinho sem raça, adotado, e o outro é um pastor alemão, é o Tanque. Tanque no sentido de tanque de guerra, porque ele é grande. Os crustáceos. Quem são os crustáceos? Siri, camarão, lagosta, caranguejo. Aí lembrando lá da primeira série do ensino médio, em relação aos crustáceos, os frutos do mar, como os crustáceos, contêm iodo. E o iodo é importante para essa glândula aqui, a glândula tireoide. Ó. Lembre dessa questão lá, porque ele compõe os hormônios da tireoide. Tanto é que o crescimento excessivo da tireoide é o chamado bócio carencial, a carência de iodo, ou bócio endêmico, característico de uma determinada região que não tem frutos do mar disponíveis na alimentação. Os quilópodos e os diplópodos. Os quilópodos são as lacraias ou centopeias, e os diplópodos são os piolhos de cobra, que também, por curiosidade, eu acabei encontrando na garagem da minha casa, tá? Tá aqui. Mais um que apareceu na garagem da minha casa, né? Também do filo dos artrópodes. Não é por nada que o que mais aparece são artrópodes, né? Nós temos esse filo como sendo o maior filo da natureza, né? A maior parte dos animais são do filo dos artrópodes. Abraço. Valeu. Continuando então, nessa aula introdutória de artrópodos, como é que eu sei que um artrópodo é um artrópodo? Bom, primeiro para essas duas características, sempre exoesqueleto quitinoso e pés e patas articuladas. Isso é comum para todos os artrópodos. O corpo é metamerizado, segmentado, voltando a falar daquela proximidade então com anelídeos, devido a essa presença de um corpo metamerizado. Aqui eu consigo ver os segmentos, ó, anéis. Esses buraquinhos, só uma curiosidade, fazem parte do sistema respiratório dos insetos, que é traqueal, ou seja, tráqueo é cano, são buraquinhos que vão ramificando em traqueias e acabam fazendo a difusão dos gases nas células. Aqui é um inseto clássico, né, com os seus 3 tagmas, ou essas 3 partes, a cabeça, o tórax e o abdômen. Isso tudo eu vou detalhar muito mais lá nos insetos. São triblásticos, tem 3 folhetos embrionários. Então, para quem não está lembrado o que é triblástico, tem o ectodermo, mesodermo e endoderma. Isso já vem ocorrendo lá desde o 3º filo. São celomados, vejam bem, cele, cavidade, ou seja, já há um espaço para órgãos, significa que eles estão ficando mais complexos. Em outras palavras, didaticamente falando, mais evoluídos. Não existe animal mais evoluído ou menos evoluído, mas nós podemos entender assim, tá? Porque não existe um fim na evolução, não existe um ápice da evolução. A evolução simplesmente está ocorrendo. E a simetria bilateral? Eu posso cortar simetricamente em 2 partes semelhantes o corpo desse animal. Essa foi a aula introdutória aos artrópodes. Até a próxima. Tchau, tchau.